Este carro, de origem chinesa, não vai ter vida fácil. Ele chega para disputar mercado com os pesos pesados do setor, como alemães, coreanos e japoneses. Mas será que ele tem fôlego para essa batalha? Vamos conhecer em detalhes o Arizo 5. Está no ar, os especialistas. Os especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. E para falar um pouco sobre o Arizo 5, está ao meu lado um dos especialistas, Fernando Calmon. Fernando, essa é a prova de que a Chery veio realmente e não está brincando com esse carro, né? É verdade, Henrique. Eles, depois que se associaram com o Grupo Caoa, né, a ponto até de o carro ser rebatizado de Chery para Caoa Chery, eles têm um produto que é um sedã do porte de um Volkswagen Virtus. Aliás, tem até uma coincidência, né? Os dois têm exatamente o mesmo entre-eixos, 2,65 m. Mas vamos falar um pouco sobre design. O design do carro. Realmente foi um coreano de origem americana, o Steve Eun, que desenhou esse carro. Trabalhou na BMW, inclusive, né? Não, o atual chefe é o cara que está trabalhando na BMW. O que desenhou esse carro, que já não está mais lá, trabalhou na General Motors. Tá? Então, eles fizeram um desenho muito moderno, né? Você vê que eles têm uma grade em preto piano, né? Com Black piano. Na verdade é preto brilhante, né? Uhum. E também com luzes diurnas de LED. Né? Tá? Aqui do lado a gente vai ver, ele tem um caimento do teto, né? Muito elegante, né? Tem esse aplique Mostrar aqui, olha essa caída que tem, né? Isso, e um friso cromado, né? Aqui na base das janelas, né? Quer dizer, cintura alta, né? Como a gente fala, e uma traseira vidros já escuros também de fábrica. Exato, E usa rodas de aro 17, quer dizer, é tudo que o pessoal quer agora, né? Na traseira também tem um conjunto óptico enorme, quer dizer, que seguindo a tendência atual, invadindo um pouco a lateral do carro e invadindo inclusive a tampa traseira. E parece pequeno o porta-mala, mas quando a gente olha aqui não é, né? Olha, o porta-mala tem 430 litros. Ele não é o maior porta-mala do segmento, né? E tem carros com 450, 470, mas isso aqui, vamos dizer que dá para o gasto. E é interessante que essa plataforma é uma plataforma nova da Chery, né? É uma plataforma modular em que eles fazem também no mesmo carro o Tiggo 2, né? Veja bem aqui, olha, o motor 1.5 turbo e flex. Ou seja, já é coisa brasileira. Desenvolvimento do Brasil. Márcio Afonso, né? Márcio Afonso. Hoje ele é o presidente da Caoa Chery, mas é um engenheiro de grande experiência. Renomado, né? Ex-Ford, Foi né? Ford. E ele deu um toque pessoal dele para acerto de suspensão, quando transformou o motor a gasolina em motor flex, né? Ou seja, diferente do Arizo lá da China. Isso. Tem nada a ver com o Arizo do Arizo chinês, porque eles evoluíram bem o carro para o gosto brasileiro e para as condições de rodagem. Se você tem uma valeta muito profunda, ele dá uma raspadinha lá na frente. Eu estava vendo aqui, nessa praça tem uma valeta, né? A gente vai andar depois com o carro então, lá. Se você anda um pouquinho mais rápido, na realidade o que dá uma raspadinha é só aqueles defletores que ficam. Sim, que bate para poder avisar. E tudo, né, que tem função aerodinâmica, né? Olha, esse é um dos pontos altos do Arizo 5. Olha o tamanho dessa porta e olha o ângulo de abertura. Realmente é surpreendente. Você vai entrar, o banco está regulado para a minha altura, eu tenho 1,73 m de altura. Vou me sentar aqui comodamente. E olha a distância que existe do meu joelho para o banco dianteiro. Realmente esse é um dos pontos altos do carro. Não tem saída do ar-condicionado aqui para o banco traseiro, mas o ar-condicionado chega bem aqui até
quem está sentado atrás. Está bem dimensionado. O ideal seria ter saídas de ar condicionado atrás, como tem o Virtus, que é um dos seus principais concorrentes, mas não chega a fazer falta não. Eu estou sentindo aqui o ar vindo, mesmo lá da frente. Então vamos entrar aqui no Chery Arizo 5. Vamos ver aqui uma herança do modelo chinês, que é ainda o que seria aqui, onde você controla a trava do carro, né? Tem uma tampinha aqui, porque aqui é tudo elétrico. Na China pode ter uma versão que a trava ainda é manual, né? Mas o que eu acho interessante é o desenho desse banco. Ele é um banco em couro. Com costura, né? Com costura aparente em vermelho. E com um bom apoio lateral, muito bom. Tem esse sistema de apoio nas costas também, diferenciado. E o comprimento do banco é muito bom, dá ótimo apoio para as pernas. Um banco muito bem desenhado, não é duro nem macio demais. E eu diria que é um dos destaques do carro. Vamos entrar agora. A gente vê aqui dentro o carro é bem completo, né? Ele ainda tem muitos plásticos duros, porque ele é um carro barato para ser feito na China e ser vendido lá. Mas aqui no Brasil a Chery Caoa resolveu colocar tudo que tem direito no carro, né? Então você vê algumas coisas mais refinadas, como os apliques cromados aqui nas saídas do ar-condicionado. Você tem uma tela multimídia muito bem colocada no alto. 7 polegadas, né? 7 polegadas. Não é um multimídia dos mais atuais, viu, Henrique? Porque ele não permite espelhar nem Android Auto, nem CarPlay. Né? E eu tentei até fazer um espelhamento com o meu celular, mas não deu porque ele ainda não está adaptado para o novo sistema do Android, né? Que é o Android 9. E aqui você volante tem... multifuncional. Volante com as teclas multifuncionais, né? Você tem regulagem de altura, quer dizer, não tem queda livre, mas não tem regulagem de distância, tá vendo? Aqui isso é uma coisa que eu achei que falta realmente no carro. Tá vendo aqui, ó, os números começam, não é na horizontal, eles começam seguindo o círculo, né? Em 100, 120 ele está direitinho na horizontal, mas quando ele vai chegando para baixo ele vai novamente invertendo a posição até que chegar aqui nos 200, 220 a leitura está invertida, quer dizer, os números aparecem de cabeça para baixo. Aqui no painel a gente tem ar-condicionado, né? Desde o carro de entrada. Isso é um ar-condicionado muito bom, viu? Eu gostei, ele realmente tem uma potência suficiente, né? Ele tem uma entrada USB aqui, né? O câmbio é de quantas marchas, Fernando? O câmbio é um câmbio automático CVT, mas ele simula até 7 marchas. O motor é um motor 1.5 turbo, 150 cavalos, né? Mas, como todo câmbio CVT, ele é um pouco letárgico na resposta ao acelerador. Mas você tem aqui uma tecla Sport. E essa tecla Sport muda completamente o temperamento de resposta do motor, né? É como se fosse um outro motor. Isso realmente é interessante, né? Porque você garante na posição standard que um consumo de combustível bom. E quando você aperta a tecla Sport, você melhora bastante o desempenho para esse outro carro. Isso realmente dá para você sentir, né? Não é como um câmbio automático convencional, mas a tecla Sport simula algo muito parecido a um câmbio convencional hepsicloidal, né? Automático, normal, de 6 marchas. Nesse caso aqui você tem 7 marchas virtuais, né? Já que não é possível ter marchas físicas num câmbio CVT. Vamos dar uma volta com o carro então? Vamos dar. A suspensão independente das 4 rodas, né? Ela não é um acerto um pouquinho mais para macio do que para firme, mas sem incomodar, né? Apenas quando tem valetas muito profundas, você raspa um pouco, né? Nem é propriamente o spoiler, mas são aqueles defletores na frente das rodas, né? Que tem função aerodinâmica, né? Para melhorar o fluxo de ar por baixo do carro. Esse motor, Fernando, ele é bom para esse carro? Ele consegue dar conta? Veja bem, ele tem um motor turbo 1.5 flex, tem 150 cavalos, ou seja, a faixa de 100 cavalos por litro.
não é um valor desprezível, pelo contrário. Mas ele, para ser um motor turbo, o torque dele é de 19,4 kgfm. Não é nada muito brilhante. Só para você ter uma ideia, o motor de 1 litro, por exemplo, do Virtus, que é concorrente direto dele, tem 20,4 kgfm de torque. Ou seja, tem um torque maior tendo apenas 1 litro de cilindrada, né? Em compensação, esse tem mais potência, né? São 150 contra 128 do Virtus. Ele é muito silencioso, isso dá para ver, a suspensão também não é ruidosa, a suspensão dependente das 4 rodas, né? É aquilo que a gente falou já da mão do Márcio Afonso aqui no Brasil, né? Exato. O Márcio Afonso, hoje ele é o presidente da Caoa Chery, mas é um engenheiro que participou, inclusive, do projeto do Ford Export, que foi o primeiro SUV compacto do mundo, né? Eles também pegaram, né, um motor que originalmente era gasolina, transformaram em flex, isso num tempo relativamente curto, mas é uma fórmula que os engenheiros brasileiros sabem fazer como ninguém, né? Então ele fez um trabalho realmente de primeira qualidade, né? Resposta em direção muito boa também, os freios são a disco nas 4 rodas, tem frenagem potente, pelo que eu já pude andar aqui. Agora na marginal a gente tem que respeitar o limite de velocidade, né? Mas eu já fiz algumas viagens com ele e simulei algumas freadas mais fortes e a resposta foi imediata. A gente pode dizer então que hoje ele veio para brigar de igual para igual com o Virtus e com o Cronos. São os dois concorrentes diretos dele. E o Yaris, né? Mais recente, né? O Yaris também. São concorrentes diretos, como eu tinha falado antes, o entre-eixo, por coincidência, exatamente o mesmo do Virtus, né? 2,65 m. Mas a sua avaliação, ele encara de igual para igual esses 3 carros? Que um é japonês, não há o que dizer, o outro é alemão. Não é uma briga fácil, né? Porque as marcas chinesas ainda têm certas limitações no Brasil, em termos de tradição e tudo. Mas agora o ritmo de vendas está dentro do previsto pela Caoa Chery, né? Nos 2 primeiros meses do ano eles venderam aproximadamente 450 unidades, que é pouco, mas está dentro da estratégia da própria Chery, de ter começado do zero, né? Só que você olha esse carro de longe e você não diz que é um carro tipicamente chinês, porque ele tem um estilo totalmente contemporâneo, né? É um design moderno. E tem 2 versões, RX e RXT. Uma custa 67 mil e outra 74 mil, números redondos, né? Então ele está muito bem posicionado de preço em relação aos concorrentes. Tem a garantia de 3 anos e com o acúmulo de experiência do Grupo Caoa em assistência técnica, esse não vai ser nenhum problema, pelo contrário, né? Ele vai poder se beneficiar da experiência grande do Grupo Caoa, que começou como concessionário de veículos, né? Desenvolveu toda uma técnica nisso. Então a assistência técnica será dentro do nível que a Caoa já colocou, né? Para a gente terminar, Fernando, queria que você falasse qual que é o ponto negativo desse carro. Olha, eu acho que o motor precisaria ter um pouquinho mais de torque, sabe? Quer dizer, a potência é suficiente, mas o torque é muito importante, principalmente quando você está com o carro com a carga completa. E o ponto positivo? Qual é o maior ponto positivo desse carro? Eu acho que ele é um custo-benefício, sabe? Ele tem um preço muito competitivo para o que ele oferece ao mercado, sabe? É um carro completo, como eu falei, tem plásticos duros em todo o interior, mas isso é uma tendência agora, porque tem algumas coisas que você tem que compensar. Se você bota outros equipamentos, você tem que economizar no acabamento, né? Mas do jeito que ele está, a gente vê o seguinte, ele tem um preço aliado com a concorrência, um pouco mais barato só. As pessoas estão acostumadas que os chineses deviam ter carros muito mais baratos, mas eles têm trocado esse esquema de só fazer carro barato para
Carros com mais qualidade. Com mais qualidade, com especificações mais sofisticadas, né? Só o fato dele ter um motor 1500 turbo aqui no Brasil diz que eles não estão aqui para brincar, né? Obrigado, Fernando, pelo test drive. Estamos chegando aqui no final da nossa avaliação. Obrigado a você que nos assistiu durante todo esse tempo. Se você gostou, curte, se inscreve aí no nosso canal. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa. Obrigado, Fernando. Fernando Henrique, um abraço para vocês. Os especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault.